Você não pode usar esteroide anabolizante sem antes assistir esse vídeo completo, tá bom? Eu sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar a tua saúde, teu corpo e teu desempenho. E hoje vamos destrinchar tudo sobre os principais conhecimentos que você tem que ter na tua cabeça antes de usar qualquer esteroide anabolizante, tá bom? Lembrando, é claro que eu não vou falar aqui de demagogia, não vou tentar ser politicamente correto, nada disso. Vou tentar trazer informação de qualidade com quem quer aprender de verdade e de quem convive com o usuário de esteroide anabolizante diariamente, tudo bem? Beleza. E lembrando, é claro, deixar teu like, porque isso fortalece bastante o canal e mostra que esse tipo de assunto agrega na tua vida. Vou produzir mais para você e se inscrever para não perder logo nenhuma novidade. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter bem estabelecido na nossa cabeça é que o esteroide anabolizante nada mais é do que um medicamento. Ele foi desenvolvido para deixar o indivíduo boladão, gigante? Lógico que não. Lógico que não. Ele é um medicamento que foi desenvolvido para o quê? Para tratar doenças, tá certo? As mais diversas doenças. A gente tem vídeos no canal aqui sobre várias coisas que o esteroide anabolizante pode ter aplicabilidade e eu quero que você assista depois, mas fica aqui antes de tudo, beleza? Então, ele acaba sendo o quê? Algo que foi desenvolvido para uma coisa, justamente porque ele tem efeito anabólico e tem efeito androgênico, mas foi desviado para outra. Então no esporte ele acaba sendo muito utilizado, onde ele na verdade ele não é só utilizado, ele é abusado. E aí eu quero que você entenda. Uma coisa é eu falar de uma dose para um tratamento clínico, por exemplo, uma dose de reposição de testosterona. Outra coisa é o uso dentro do esporte. Não é a mesma coisa, é a mesma medicação, mas a dose é totalmente diferente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. A diferença do remédio para o veneno é o quê? A dose. Da mesma forma. Então, no esporte, a dose é uma. No tratamento clínico, em geral, a dose é outra e a dose é bem mais baixa. Claro que tem esteroides que a dose clínica é parecida com a dose utilizada no esporte, mas depende do contexto, tudo bem? Depende muito do contexto. E aí, o que acontece? Quando a gente vê o seu uso dentro do esporte, a gente vê o quê? Principalmente, como eu falei, o uso dessas doses abusivas, muitas vezes por tempo prolongado, então o indivíduo às vezes fica usando esteroide por anos, sem parar, e ele utiliza esteroide anabolizante dentro de um contexto onde ele não tem um acompanhamento médico, e ele faz o quê? Faz o uso por conta própria, da cabeça dele, de medicamentos clandestinos comprados no mercado ilícito, tá bom? Então ele compra ali aquele medicamento, ele acha que aquele medicamento ali tem realmente o que propõe, mas na verdade muitas vezes não tem. Então a gente tem várias apreensões da Polícia Federal vendo que grande parte desses medicamentos são adulterados. Então, por exemplo, o indivíduo compra o esteroide anabolizante, às vezes pode até ter o esteroide anabolizante, mas não está na dose que é dita no rótulo. Ou às vezes tem outro esteroide anabolizante, ou às vezes tem outro medicamento. No lugar de esteroide tem um corticoide. Vixe, o efeito é totalmente diferente. É, totalmente diferente. Às vezes, aquele esteroide está contaminado com bactérias. Então o indivíduo pode ter um abscesso ali por uma contaminação bacteriana. O efeito foi do esteroide? Não, foi do esteroide contaminado. Outras vezes pode ter metais pesados. E aí, a gente pode ter várias complicações pelo excesso de metais pesados no organismo. Foi do esteroide? Não foi, Foi do quê? Foi desse uso abusivo. Eu quero que você comente aqui embaixo se você já viu ou se você é uma pessoa que vive dentro desse meio de uso abusivo. Você conhece alguém nesse cenário? Tenho certeza que você deve conhecer. Então, você tem que entender que esse é o cenário que a gente está inserido. E quando a gente está falando desse cenário, a gente está falando de excesso de efeitos adversos, de excesso de prejuízos para a saúde. Então a gente tem que ter muita calma, porque isso é o pior cenário possível. É o indivíduo que não tem a mínima noção do que está fazendo e age de forma inconsequente com a sua saúde. Tudo bem? Então isso tem que ser amplamente evitado, é o que eu combato mais aqui nesse canal com informação de qualidade. Eu quero te tirar desse meio, beleza? Outra coisa. Os esteroides, eles servem para gerar resultado, Gabriel? Porque muita gente acredita, Vou colocar o esteroide ali para ficar fortão. É isso. Ah, eu nem treino direito, não faço dieta, eu quero usar o esteroide para melhorar meus resultados. Vai funcionar? Cara, o esteroide ele vai ter resultado independentemente do treino da dieta. Beleza. Só que é um resultado satisfatório? Não. Tá? Se o indivíduo não treina bem, se ele não faz dieta bem, ele pode ter até algum resultado, mas vai ser um resultado muito pequeno para o tanto de efeito colateral que aquele indivíduo vai ter. Então, às vezes, você vê um indivíduo que não treina bem, não come direito, abusando de doses altíssimas, onde ele, ajeitando o treino a dieta e usando, sei lá, 1/10 da dose, ele poderia ter aquele mesmo resultado. Será que compensa? Será que a tua saúde vale só isso? Será que não vale um pouco mais de esforço para conseguir o resultado? Tá? Então, às vezes, o indivíduo ele pensa,
Que tal eu só treinar e não fazer dieta e usar o esteroide? Porque aí o esteroide vai me dar um resultado e eu não vou precisar fazer dieta. Isso daí é a mentalidade mais, desculpa aqui a palavra, mais imbecil possível, né? Você pode, tem uma coisa que está dentro do seu alcance, mas você vai botar uma droga, muitas vezes ilegal, que vai te causar vários prejuízos para tentar compensar uma coisa que você podia resolver. E é algo muito comum. Eu recebo, às vezes, na caixinha de perguntas, de outra rede social, ou até nos comentários aqui, e se eu não fizer dieta, se eu não treinar bem, se eu diminuir meu treino, darei para aumentar a dose do esteroide? Cara, não tem sentido. Não tem sentido. O esteroide ele não compensa um treino e uma dieta mal feita. Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara para você. Então, se você estava nessa expectativa, ó, já corta, tá bom? Outra coisa, iniciante deve passar longe, tá bom? O que acontece? O indivíduo iniciante, ele tem muita margem para crescer sem usar nada. Então, se ele faz o mínimo de dieta e treino, ele já evolui. Imagina se ele consegue fazer dieta e treino de acordo com o que ele realmente necessita, entendendo o que é que funciona para o corpo dele, porque cada pessoa tem uma individualidade biológica, tudo bem? E aí o que acontece? O indivíduo às vezes quer encurtar caminho, já usa esteroide anabolizante, e ele perde a chance, por exemplo, de entender o que é que realmente funciona no corpo dele. E aí ele tem algum resultado ali, mas ele queima a largada. Ele não consegue ter o máximo de resultado com o uso de esteroides, se ele é iniciante e usa logo. Além de que ele vai ter muitos efeitos colaterais. Por quê? Porque o hormônio, vamos deixar em palavras mais fáceis, ele vai se ligar em vários locais. Vai se ligar no músculo, vai se ligar no couro cabeludo, na pele, na próstata, vai fazer vários efeitos no teu corpo. Se o teu músculo não está desenvolvido o suficiente para comportar aquele tanto de hormônio, colocando um excesso de hormônio, o que é que vai acontecer? Ele vai se desviar para outros locais, causando efeitos adversos. Tudo bem? Isso aqui é uma explicação mais simples, tá certo? Para você entender. Gabriel, eu quero me aprofundar nesse tipo de assunto. Tem o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Gabriel, eu sou um médico, sou um profissional da saúde, quero saber mais sobre tratamento de usuário de esteroide anabolizante, com ética e assertividade. Te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que você tem que ter noção, e que é um assunto que às vezes é polêmico, que muitas pessoas mentem, né, a respeito, é que não existe, vou ser sincero aqui com você, não existe uso de esteroide anabolizante isento de riscos, tá? Como eu falei, a gente está falando de um medicamento, não estou falando de suplemento, não estou falando de nada natural, tá bom? E muitas coisas naturais têm esses efeitos adversos, só porque é natural o indivíduo acha que não tem nada, mas enfim, é o assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer? Qualquer medicamento tem seus efeitos adversos. E se eu estou falando de um medicamento que eu estou usando em doses altíssimas, muitas vezes por tempo prolongado, de forma aleatória, esses efeitos adversos vão ser maiores ainda. Então não existe o uso, né, isento. O que a gente pode entender, então, Gabriel, eu quero usar esteroide anabolizante, eu tenho tudo aqui bem controlado, fiz tudo aqui que eu tinha que ter feito dieta e treino, e eu quero assumir esse risco. Então o que é que eu quero que você entenda? Você está assumindo risco onde você está trocando saúde por performance, tá? Então você está tendo mais performance no treino, está tendo mais estética, seja lá qual for o seu objetivo. Não estou indicando que você faça isso, tá certo? O que eu estou dizendo é que você vai ter que assumir esse compromisso. Então você vai ter que dizer e bater no peito que você está trocando saúde por estética, por desempenho. Porque tem muita gente que não quer assumir esse risco. E aí o cara tá usando e ele quer, ó, que fale no ouvido dele que tá tudo bem. E ele fica procurando influenciador, até que alguém diga pra ele que tá tudo bem. Porque ele é um adolescente, ele é uma criança que não aceita os riscos da vida. Então é uma escolha, é pessoal, eu não tenho como interferir nessa escolha, eu prefiro que você não use do ponto de vista médico, lógico, mas eu não posso falar pra você que você, não use, está totalmente errado. Não, a vida é sua, você faz o que você quiser. O que eu tenho a dizer é, existe uma maneira com menos risco? Existe. Existe uma maneira com mais risco? Existe. Mas independente disso, sempre vai ter risco e você tem que assumir esse risco, tá bom? Porque se der um problema, você vai ter que bater no peito e resolver esse problema, tá bom? Beleza. E o acompanhamento médico, Gabriel? Eu sempre falo de acompanhamento, sempre eu escuto falar, Gabriel, de acompanhamento médico, assim, eu queria um médico, porque como tá com o médico, eu sei que não vai ter colaterais, não é isso? Não. Você tá com o médico, não é com Deus, tá? Porque o médico, ele consegue o quê? Ele consegue acompanhar a sua saúde e consegue amenizar os efeitos colaterais. Ele não consegue, por exemplo, prever quais colaterais vão acontecer, porque isso daí é totalmente imprevisível. Alguns colaterais, pela prática clínica, a gente consegue ver que talvez você tenha mais tendência. Mas dizer com certeza a magnitude, não tem como. E o médico consegue dizer quando você precisa frear mais, quando você talvez esteja com saúde relativamente boa, né? Então ele vai ser aquela pessoa que vai estar do teu lado e vai tentar conter esses danos. Então é sempre importante que você tenha um acompanhamento médico,
tá certo? E se você vê um profissional médico, por exemplo, tá dizendo que você não vai ter riscos, pode fugir que é cilada. Pode fugir que é cilada. Muitas pessoas querem ouvir isso, mas na verdade isso não existe. Então, o profissional médico bom vai dizer pra você, cara, tem risco. Eu vou acompanhar aqui porque eu sou um médico e eu quero te ajudar. Mas eu te indico que você pare de utilizar. A principal coisa que eu quero é que você pare, porque eu quero que você tenha o máximo de saúde. Mas a partir do momento que você diz que não, que você quer continuar, cara, eu vou cuidar da tua saúde. É isso. Eu não vou te criticar, não vou te julgar. Beleza. Por quê? Porque eu também não sou juiz. Eu não vou te criticar. Tá bom? Eu vou sempre te orientar. Beleza? Aqui você só escuta verdade. E eu quero que você deixe sempre o seu like para me mostrar que esse tipo de assunto ó, tá conectando com você. Eu tô conectado com você. Eu sei a sua dor. Porque eu também vivo isso dentro da minha prática clínica há muito tempo. Então eu vejo como é que é, eu tô dentro desse meio e eu sei como é que o usuário de esteroide se sente, tá bom? E qual é, Gabriel? Qual é o principal agravo de saúde? Qual é a principal dificuldade do usuário de esteroide anabolizante? O que é que pode causar mais problema no futuro? É espinha? É queda de cabelo? Isso é a pior coisa que tem? Cara, vou te dizer que não. É o agravo na saúde cardiovascular. E eu tenho um vídeo completo para você sobre esse assunto. Te espero lá e um grande abraço.